A paz de Cristo para todos, sejam muito bem-vindos a mais uma pré-aula da Escola Dominical aqui comigo, presbítero Denis Pereira, da AD Belém, aqui em Campinas, São Paulo, campo presidido pelo pastor Paulo Freire. E é um prazer recebê-los aqui semanalmente, coordenadores, professores, diretores, alunos, pastores, dirigentes, enfim, todos que amam a palavra de Deus e a Escola Dominical para prepararmos a aula da semana. Lembrando que aqui nós temos as pré-aulas para as classes de pré-adolescentes, adolescentes, juvenis, jovens e adultos. É sempre um prazer atender aí os irmãos, é sempre um prazer ter esse nosso encontro por aqui. Aqui na descrição do vídeo você encontra todas as minhas redes sociais, tem o meu Instagram, você acompanha as nossas viagens pregando a palavra de Deus. Este final de semana estivemos na sexta em Limeira, no sábado em Piracicaba e no domingo em Hortolândia, atendendo as agendas, atendendo os irmãos, pregando a palavra de Deus e Jesus renovando, batizando e salvando almas, porque o Senhor é bom e tem nos chamado para a sua obra. Eu atuo com a juventude na igreja há mais de 25 anos, na escola dominical e na liderança também, e agora mais diretamente pregando a palavra de Deus. Por isso será um prazer atender a sua igreja, não só para a juventude também, ciclo de oração, culto de ceia, enfim, estamos à disposição do reino de Deus. Preste atenção que aqui na descrição dos nossos vídeos tem algo muito importante. Você gostaria de ser um professor mais capacitado, mais habilitado? Você gostaria de ser treinado para dar as aulas na escola dominical? Você sente que precisa e pode melhorar as suas aulas? Seus problemas acabaram. Chegou o treinamento inédito Transforme Suas Aulas. Um treinamento com aulas dinâmicas e práticas para você assistir quantas vezes quiser no conforto da sua casa. Nesse treinamento eu vou lhe ajudar a preparar uma aula. Como preparar uma aula? Nesse treinamento você vai aprender também como planejar uma aula, que é encaixar aquilo que você prepara dentro do tempo que você tem. Nesse treinamento você vai aprender a aplicar uma aula, que é ajudar o aluno a colocar em prática o que aprende na sala de aula. A escola dominical, a aula, ela é como uma pregação. Precisa ter leitura, explicação e aplicação. Você também aprenderá a diversificar sua forma de dar aula. Você é aquele professor que há 30 anos dá aula e dá aula sempre do mesmo jeito, lendo a revista, enfim. Mas na mesma sala de aula tem alunos que aprendem escutando, outros aprendem repetindo, outros aprendem fazendo anotações e outros aprendem até mesmo discutindo o tema ali entre eles. Então, quando você tem segurança naquilo que você está fazendo, você propõe uma aula mais participativa. Então, você permite discussões, desde que você esteja ali no comando, no controle. Você também faz perguntas para eles. Você aprende a improvisar, porque às vezes você faz a pergunta esperando uma resposta, vem outra resposta. Então, tudo isso muito mais você vai aprender no inédito treinamento. Transforme suas aulas. Você vai assistir às aulas quantas vezes você quiser, no conforto da sua casa, no seu smartphone, no tablet, ou na TV, ou no laptop, não importa. E também você vai adquiri-lo com 70% de desconto no preço de lançamento. Não perca, adquira já o seu treinamento, transforme suas aulas. Abençoa minha casa e vai abençoar a sua vida também. Olha só, lição 10, já estamos na lição 10, a caminho do encerramento do trimestre. Fala para mim nos comentários, eu vou colocar uns comentários aí na tela, nesse início. Fala para mim nos comentários, na sua igreja, como serão as comemorações de final de ano. Porque dia 24, véspera de Natal, e 31 de dezembro, véspera do Ano Novo, é domingo. E aí, como que vai ser? Na minha igreja, nós já decidimos, com o pastor, com outros pastores, que nós vamos fazer um encerramento, uma mega aula, no dia 17. No dia 17, vamos fazer um grande encerramento da escola dominical, com almoço, vai ser uma festa. Exatamente porque muita gente acaba viajando nessas outras duas datas. Fala para nós como vai ser aí na sua igreja. Bom, lição 10... Nós vamos entrar na lição 10, na classe aqui dos pré-adolescentes, lidando com a raiva, tá? Na última aula a gente falou sobre medo, sobre timidez, agora nós vamos falar sobre lidando com a raiva.
Depois a gente vai falar aqui, ó, sobre o bullying. O que é isso? Depois nós vamos falar o cristão na escola. Gente, essas revistas, Namorar Agora Não, e a Bíblia e o Dinheiro. Enfim, é um combo completo, tá? E ó, você que é professor de escola dominical, você pode usar essas revistas para pregar para eles, tá? Você pode usar isso aqui para pregar para eles, para montar um esboço de pregação. Aqui tá tudo pronto. Leitura, explicação e aplicação, tá tudo aqui, tá? Então para de falar, eu não sei pregar para eles. Ó, a escola dominical é o melhor laboratório para a gente aprender a pregar para essa meninada. Pega aí a visão, tá? Lidando com a raiva. Bom, o texto destacado aqui está em Efésios 4:26. Se vocês ficarem com raiva, não deixem que isso faça com que pequem e não fiquem o dia inteiro com raiva. Traduzindo, não se deixem controlar pela raiva, ok? Agora, lembra que eu falei na última aula que existem as emoções, elas precisam ser admitidas. Você não perde as emoções, como é o caso do medo, da timidez. Você não perde isso. Você aprende a controlar. Você decide que o medo não vai controlar você. A raiva é a mesma coisa. Você não perde a raiva. Você administra a raiva, tá? Então, ó, tem uma listagem de 5 emoções básicas, tá? Tem lista com 7, com 9, mas nestas 5 inclui todas as outras, tá? Inclusive janeiro é janeiro branco, é o janeiro considerado o mês da saúde mental, tá? Eu tenho pregado muito para essa meninada e uma coisa que eu tenho aprendido é o seguinte: vivemos uma geração, eu acho que não é que a gente vive uma geração doente, não, estão procurando adoecer a nossa geração. Estão treinando a nossa geração para ser muito frágil, física, emocionalmente, ok? Estão treinando para ser muito frágil. E uma das maneiras de se destacar hoje, e adolescente gosta de se destacar, uma das formas de se destacar, de chamar a atenção hoje, é tendo saúde emocional, equilíbrio emocional, tá? O que me chama a atenção na história de José é o equilíbrio emocional que ele tem. Os irmãos o odeiam, os irmãos o vendem, ele vai trabalhar como escravo na casa de Potifar, ele é acusado injustamente, não é? Aparentemente ele é esquecido lá. Me chama a atenção na história de José o fato de que em momento algum há um registro na Bíblia dizendo que Deus falou com José. Não tem. Nós olhamos o sonho de José de uma maneira sobrenatural porque conhecemos a história completa. Mas naquele momento, e mesmo o texto bíblico, teve José um sonho. Não há ali um elemento no texto que traga algum elemento sobrenatural. Sabe assim? Pedro teve o sonho com o anjo, né? Ezequiel junto ao rio Quebar. Não, ele só teve um sonho. Não é uma revelação, não foi uma coisa, não. Nós entendemos que era profético, porque a gente conhece toda a história. E depois de José sonhar até ele chegar a governador, não há nenhuma manifestação visível de Deus. Deus não manda nenhum profeta, Deus não fala com José em sonhos e visões, nada disso. E talvez seja porque José, ele era equilibrado emocionalmente, porque em nenhum momento ele reclama. Ele não reclama dos irmãos, ele não reclama do pai, ele não reclama de Potifar, ele não reclama da mulher de Potifar que acusou injustamente, ele não reclama de ninguém, ele não reclama. O que é isso? Inteligência emocional. O que é isso? Equilíbrio emocional. O que é isso? Autocontrole das emoções. O que é isso? Domínio próprio. Numa geração que está sendo adoecida, os jovens, os adolescentes que tiverem domínio próprio,
que tiverem equilíbrio, controle emocional, vão se destacar maravilhosamente. Bom, as 5 emoções básicas: raiva, medo, tristeza, alegria e amor. Estas emoções, a gente não diz de emoções boas ou ruins. Por quê? Porque elas fazem parte da nossa construção, da nossa personalidade. E como cristãos, é claro, né, nada que Deus fez é ruim. Não é? Agora a gente pode chamá-las de emoções positivas e negativas. E é necessário um pouco de negatividade. Essa luz só está acesa aqui neste ambiente porque tem 2 fios, um positivo e um negativo. A gente tem que aprender a enxergar corretamente até aquilo que é negativo. É como a própria vida, o pulsar do coração. Positivo, negativo, para cima, para baixo, altos e baixos. Quando estabiliza no meio, morte. Então, tudo isso para mostrar para nós exatamente a necessidade do quê? Do equilíbrio emocional. Então, raiva e medo, timidez, a ira, você aprende a administrar. E raiva, medo e tristeza, você aprende a administrar. Como se aprende a administrar? Primeiro admitindo. Faz parte da vida. Sentir. Faz parte da vida estas emoções. E alegria e amor são as emoções que nós compartilhamos. Raiva, medo e tristeza a gente administra para não sermos controlados nem pela raiva, nem pelo medo, nem pela tristeza. E o amor e a alegria nós compartilhamos, tá bom? Muito bem, então faz parte da vida ficar bravo. A raiva é uma emoção negativa que provém da natureza humana. Faz parte da nossa humanidade sentir a raiva e outras emoções. Agora, o que a Bíblia vai nos ensinar é que nós não podemos deixar que isso domine o nosso coração. A raiva é necessária e importante, sabia? Por exemplo, é a raiva que deixa a pessoa indignada, por exemplo, com uma nota na escola e que a faz estudar para tirar uma nota melhor. Olha só que coisa. A raiva é aquela que provoca um espírito de quê? De competitividade no ser humano, né? De ser melhor. Ah, você não tem que ser melhor que os outros. Como não? A vida ela é meritória. Você não precisa pisar em ninguém, mas precisa correr atrás, precisa lutar. Você entendeu? E aí, se você lutar mais do que o outro, naturalmente os seus resultados serão melhores do que ele. E aí ele pode entrar na mesma linha e lutar dentro dos próprios méritos e melhorar também a sua performance. Então, a raiva ela traz esse ambiente de competitividade que é natural e que é saudável e que é necessário, principalmente entre os meninos, hein? Eu vou conversar um pouquinho sobre isso. As pessoas estão confundindo as coisas hoje em dia, tá? Então, olha só. Agora, primeiro tópico aqui, não guarde a raiva. Ele vai falar que a raiva afeta o nosso corpo. Isso já está comprovado pela ciência, que a ira aumenta a frequência cardíaca, a pressão sanguínea e os hormônios, como por exemplo a adrenalina e noradrenalina. Isso altera o nosso estado emocional e pode levar ao desequilíbrio, tá? Pode levar ao desequilíbrio, tá? Por isso que é muito importante a gente aprender desde cedo a antecipar as coisas. Por isso que é muito importante a gente aprender desde cedo a identificar as causas. O que nos provoca raiva? O que nos deixa indignado? E aí, aquilo que você pode evitar, você evita. Aquilo que você não pode evitar, você se prepara. Eu vou abrir um parênteses aqui. Por exemplo, é gostoso ser criticado? Não. É gostoso ser ofendido? Não. Mas você pode controlar o outro? Não. Quem que você pode controlar? Você. Então,
É errado ofender as pessoas? É errado. No entanto, a gente vê isso no esporte. Esportistas que têm equilíbrio emocional, eles sobrevivem às afrontas e às ofensas e se sagram campeões. Esportistas que não têm equilíbrio emocional, eles caem o semblante quando eles são afrontados e geralmente o adversário percebe isso. Eu vou dar aqui um exemplo que é o exemplo de Davi e Golias. O que desestabiliza Golias? Um gigante extremamente armado e preparado para a guerra. Que a presença dele, as armas dele, não fizeram Davi perder o equilíbrio. Davi é um garoto, mas ele está com o seu equilíbrio emocional preparado. E ele vai em direção a um homem super armado com a funda e a pedrinha na mão. E a Bíblia diz que Golias começa a blasfemar contra Davi. E Davi mantém a calma. Davi responde ele na altura, Davi não baixa o nível. Davi não sai correndo do campo de batalha porque estava sendo ofendido. Davi não começa a chorar porque estava sendo ofendido. Por quê? Porque aquilo que vem do... Tem um ditado antigo, os professores devem lembrar, que dizia assim, ó, que vem de baixo não me atinge. O que esse ditado quer dizer? Que eu não vou deixar você me atingir. Eu não vou deixar você me controlar. Por isso que você tem que se antecipar às coisas para você perceber o que você pode evitar e o que você não pode evitar. Aquilo que você não pode evitar, você decide. Ok, não posso evitar isso aqui, mas também não vou deixar me controlar. Eu não vou me deixar levar pela afronta, pela ofensa, pelo xingamento. Entende? Então você se prepara antecipadamente, ok? Então, para não ser controlado, dominado pela raiva, primeiro, saiba admitir o seu estado emocional, saiba identificar o que tira você do sério para você evitar ao máximo, mas ao mesmo tempo prepare a sua mente, porque se mesmo você tentando evitar aquilo que te tira do sério acontecer, passar pelo teu caminho, você vai manter o seu equilíbrio, você vai manter o seu emocional estável, você vai admitir a raiva, você vai sair do sério, mas sem perder a razão, sem perder o equilíbrio, sem perder a compostura, sem perder a elegância. É isso que o Espírito Santo nos ensina com domínio próprio. Ter domínio próprio não é ser bobo. Eu vi uma história de um jogador de futebol, o primeiro negro a jogar na Liga Americana de Beisebol. Imagine, num tempo, o pessoal fala de racismo, de escravidão, de negros no Brasil. Nos Estados Unidos, ainda hoje, isso é assim, é muito forte ainda lá, tá? Existem alguns estados lá que, olha, ainda é complicado lá o negócio, tá? Não tem mais escravos e tal, mas a questão racial lá, ela é muito mais forte do que é no Brasil. Mas quando esse negro entrava em campo, as pessoas começaram então a gritar, a ofender. E aí ele queria brigar com as pessoas. Mas aí o dono do time chamou ele e falou para ele assim, eu não quero que você revide. E ele disse assim, mas eu vou deixar eles me xingar? Eu vou ser fraco e deixar eles me xingar? E o dono do time fala assim, ó, você não precisa ser forte para reagir. Você precisa ser forte para não reagir. Então, o domínio próprio, ele não tira de nós a indignação, ele não tira de nós a reprovação daquilo que está acontecendo à nossa volta. Mas o domínio próprio, ele nos ajuda a manter a compostura, para nós não perdermos a razão, para nós não sermos controlados por aquilo que nos fere. Porque aí você perde o equilíbrio, aí você perde o controle. Tá certo? Tópico 2, se você não se inscreveu no canal ainda, inscreva-se, ative as notificações, dá like no vídeo e deixe o seu comentário, que é muito, muito, muito importante para nós, tá? E não esquece do treinamento Transforme Suas Aulas, hein? Ajuda nós aí. A resposta calma desvia a raiva. O sábio Salomão ensina que para ter uma vida feliz, temos que percorrer por um caminho de prudência,
Uma das características de alguém prudente é refletir sobre suas palavras antes mesmo de serem faladas. É preciso ter cuidado com aquilo que fala. A palavra de Deus também diz que devemos seguir a paz com todos e nos esforçarmos para viver separados deste mundo do pecado, porque sem isso ninguém verá Deus. Hebreus 12 e 14. Então, antes de tomar qualquer decisão, nós precisamos ter paz em nosso coração. Para isso é preciso ter cuidado com as palavras. É preciso controlar a língua. É preciso não reagir e não tomar decisões em momento de raiva, tá? Então, é preciso aprender isso, aprender a se controlar. Eu vou reforçar o que falei no começo. O autocontrole, o domínio próprio é a melhor maneira de se destacar numa geração sem controle emocional. Uma geração que ou chora demais ou briga demais, tá? Eu tô vendo isso nos esportes. O pessoal hoje não tá conseguindo jogar um jogo de futebol. Eles não conseguem, porque de um lado tem ofensa, do outro lado o ofendido, ele para de jogar porque ele foi ofendido e começa a chorar, né? Jogadores que são pagos para jogar bola, ultimamente estão mais brigando dentro de campo do que jogando bola. O que é isso? É falta de equilíbrio emocional, ok? Lembra em 2014, quando no Brasil teve a Copa do Mundo, a seleção brasileira perdeu de 7-1, aquela seleção ela era extremamente vulnerável emocionalmente. E parece que o Brasil, né, os jogadores herdaram aquele contexto emocional e até hoje é assim. Então, muito frágeis emocionalmente, que não sabem reagir ou que não sabem manter. Às vezes, presta atenção, muitas vezes a melhor resposta que você dá num ambiente carregado de raiva, carregado de rancor, de espírito de vingança, a melhor resposta que você dá é continuar a sua jornada. Paulo escreve em Filipenses assim, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Paulo está dizendo, nada me desvia do meu propósito. Só que a gente vive hoje uma geração que está sendo ensinada que ela não pode ser ofendida. E às vezes a ofensa vem do não de alguém. Então o pai diz não, o filho se sente ofendido, né? Alguém diz algo que você não gosta e você se sente ofendido. Alguém discorda de você, você se sente ofendido. Alguém critica o que você está fazendo, você se sente ofendido. Quando você se sente ofendido, você para o que estava fazendo. Quando você para o que você estava fazendo, quem perde? Você. Não foi quem te ofendeu, não foi quem te criticou, não foi quem, sei lá, não foi. Você perdeu. E espiritualmente falando, o reino perde. Quando a gente para a nossa trajetória, a nossa caminhada, o nosso trabalho, a nossa vida, quando a gente perde eu vou perder a alegria porque estão falando isso, estão falando aquilo. Tá, mas e aí? Você é o que estão falando? Né? Você vai se deixar definir pelo que os outros estão falando de você ou pelo que a Bíblia diz a teu respeito e por aquilo que você sabe que você é. Então é preciso ter esse equilíbrio, né? É preciso ter palavras certas, momento certo, tem coisas que a gente pode discutir, tem coisas e pessoas que não adianta discutir, porque não vai levar a lugar algum. Então a gente tem que se antecipar. Peraí, está sendo criada uma situação aqui. E essa situação que está sendo criada aqui, existe uma proposta nela. Qual que é a proposta dela? Me desestabilizar. Qual que é a proposta dessa pessoa, ou dessa situação, ou do diabo? É me desestabilizar. É me fazer, é desviar o meu foco. É desviar a minha atenção. Então, entende? Então a gente precisa enxergar além. Como crentes, nós temos que enxergar o entorno, os bastidores, aquilo que está fora do olhar humano. A gente precisa enxergar. Né? Eu volto lá em José. Você sabe que eu sempre viajo, né? Eu volto lá em José. O que tira os irmãos de José do sério? Que José não reage como eles esperavam. A Bíblia diz por 2 vezes que os irmãos de José o odiavam. Quando José entra na história em Gênesis 37,
Ali é o ápice de uma trajetória de raiva excessiva, de inveja, de ódio dos irmãos de José contra ele. Ali é o ápice. Não pense você que foi só ali. Não, aquilo ali é o ápice. Os irmãos de José já não aguentavam mais. E José? Tô de boa, tô tranquilão. Vende José, tudo bem, ele chorou, ele era um adolescente, ele chorou. Mas, ok. Ele, em momento algum, ele deseja se vingar. Em momento algum, ele reage na mesma medida. E isso, para mim, tira os irmãos dele do sério ainda mais. Isso não é possível. Porque a linguagem dos irmãos dele é inveja com inveja, ódio com ódio. Só que quando eles chegam em José, eles mandam ódio para José. José devolve com amor. Eles mandam inveja para José. José devolve com domínio próprio. José não reage como eles esperavam. Porque essa é uma lição que a gente precisa aprender. Quando alguém nos afronta, ele vem certo de uma coisa, que a gente vai contra-atacar. Ele vem certo. Então, eu vou xingar, porque se eu xingar... Sabe aquela coisa de adolescente? Xinga ele que ele fica mordido. Eu não sei como que é no seu estado que fala aí, né? Xinga que ele fica mordido. Xinga que ele pega ar. Xinga que ele chora. Aí xingava José. Por quê? Porque o que você diz sobre mim não me define. Entende? Por quê? Porque eu não vou cumprir a sua expectativa. A sua expectativa é, eu vou afrontar e ele vai me contra-atacar. E a hora que ele contra-atacar, eu estou preparado para ir para cima dele e rebentar com ele. Só que aí, quando ataca e a gente não contra-ataca, quem estava preparado para o segundo ataque contra nós, falei agora, o que eu faço? Eu estava pronto para atacar pedra. Mas para eu tacar pedra, ele tinha que ter devolvido pedra. Mas eu joguei pedra e ele não devolveu pedra. E agora, eu faço o quê? Equilíbrio emocional, autocontrole, domínio próprio, tá? E por último, nós devemos aprender com a mansidão de Jesus. Ser manso não é o mesmo que ser tímido, tá? Uma pessoa tímida não pode ser confundida com uma pessoa que é mansa. A calmaria de quem tem mansidão é o resultado de quem confia plenamente no Senhor. Enquanto isso, calmaria e timidez é falta de confiança no Senhor. O manso, segundo a palavra de Deus, mantém o controle sobre suas emoções quando é afrontado. Todavia, se posiciona com ousadia ao defender as verdades do Evangelho. Tá? Então, o manso, ele decide que ninguém irá controlá-lo, que situação nenhuma irá controlá-lo. Então, lembra que eu estou falando desde o início? Você se antecipa. Quando você se antecipa, você pode até responder numa situação delicada, você pode até responder, mas você nunca responde no mesmo nível que a pessoa espera. Você sobe o nível. Vou voltar lá para Davi e Golias. Quando Golias afronta Davi, quando Golias afronta Davi e Davi não responde no mesmo nível, Davi leva a batalha para um nível que Golias desconhece. Golias nunca tinha visto alguém falar com ele daquele jeito. E isso mexe com o emocional de quem? De Golias. Então, quando a gente tem equilíbrio emocional, quem acaba perdendo o equilíbrio, quem é? O outro. Porque ele vem pronto para que a gente perca o equilíbrio. Só que ele não está pronto que a gente vai manter o equilíbrio. Então, faça ele, os alunos e a gente, vamos pensar sobre isso. Quando alguém vem pronto para te atacar, para te afrontar, para te ofender, essa pessoa, às vezes ela conversou entre amigos. Fala isso, faz isso, que ele vai perder a razão, ele vai ficar bravo, vai jogar tudo pro ar, e aí vocês já ficam preparados e tal. Só que aí quando chegar em você, que jogar afronta,
você não reage dessa forma. Aí eles ficam sem reação. Aí eles perdem o equilíbrio. Aí eles perdem a razão. Aí fica feio para eles. Entendeu? Então ter equilíbrio emocional muitas vezes é deixar que o outro acabe pagando o vexame. Entendeu? Porque o forte não é quem reage do jeito que o outro quer. Forte é quem reage do jeito que o outro precisa. E às vezes é quem nem reage. Pensa nisso. Seja um pacificador e que a nossa palavra tenha sempre uma palavra branda, né? É igual que você está no trânsito. Você está no trânsito, do nada, alguém, sei lá, você fecha alguém, ou às vezes um trânsito congestionado, você muda de faixa, né? E geralmente o motoboy, você mudou de faixa, ele acha que você está fechando ele, né? Então imagina, no trânsito, aí alguém vai, sei lá, mostra o dedo do meio para você, você dá tchauzinho. Quando você dá tchauzinho, você quebra a pessoa. Aí ela fica mais indignada ainda. Porque quando a pessoa mostra o dedo do meio para você no trânsito, ela espera que você mostre o dedo do meio para ela também. Para que ela possa abrir o vidro e aí te xingar, te esculhambar. Mas se você der tchauzinho, se você fizer assim para ela, ela vai embora com vergonha. Acabou. Você quebrou ela. Por quê? Porque no trânsito tá todo mundo brigando. Só que aí ela encontra você cheio do Espírito Santo. Você dá um joia. Você dá bom dia para você também. Valeu. É fácil? Não é. É um exercício diário. É um exercício contínuo, repetitivo. Mas nós precisamos fazer isso porque nós somos representantes de Cristo nessa terra. Amém? Forte abraço, assista, curta, compartilhe, inscrevam-se no canal. E até o nosso próximo encontro. Até a próxima semana. Deus abençoe vocês.